Graça e paz do Senhor Jesus, família renovada e todos aqueles que nos permitem entrar aí no ambiente da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Seja bem-vindo a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Para a abertura desse culto, eu quero deixar aqui para a sua meditação e como parte devocional dessa reunião, a leitura de um texto da Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo de número 7, que nos diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra e em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Amém, queridos? O apóstolo Paulo aqui ele está falando acerca do sucesso do Evangelho em Tessalônica e o exemplo de fidelidade daquela igreja. Ele vai dizer no versículo 7, ele vai estar aqui dizendo para aquela igreja que eles foram fiéis, eles foram um exemplo para todos os fiéis que estavam na região da Macedônia. Sabemos que é um desafio como igreja, como servos e servas do Senhor, sermos exemplo, sermos uma carta aberta, exemplo do que o próprio apóstolo vai falar para os que estão de fora. Mas que o Espírito Santo de Deus, mesmo nesse período, eu diria que sabático, forçado, que nós estamos distantes do templo, da igreja física, de estarmos reunidos, mas que ainda assim o Espírito de Deus, ele nos dê graça para que sejamos exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, amém? Que o Espírito de Deus conceda essa graça a mim e a você que nos ouve nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, suplicando a bênção de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus para este culto. Eu convido você a orar comigo. Deus, é muito bom mais uma vez estarmos na sua presença. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela família, te louvamos pela convicção da salvação em Cristo Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor, na sua infinita graça, tem manifesto em nós. Deus, estamos aqui neste momento para termos um tempo de culto, de louvor e adoração ao teu santo nome. Suplicamos que a presença do teu Espírito Santo, ela seja notória, ela seja real em nossas vidas. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, ele venha conduzir, de maneira que cada hino aqui louvado, entoado, seja uma palavra, uma mensagem cantada àqueles que a ouvem. Que a palavra ministrada, ela venha de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Oramos, Pai, agradecidos e certos da tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Eu convido você a abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus, ele fale ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele possa se mover e agir na sua vida. Amém? Nesse momento, o Ministério de Louvor estará adorando a Deus com 2 canções. Depois vamos ouvir a ministração da Palavra de Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez reunidos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Gostaria de convidar a você aí na sua casa, junto com a sua família, onde quer que você esteja assistindo, para louvar juntamente conosco. A Bíblia diz que Deus, Ele era, Ele é e Ele sempre será. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Será sempre Deus e nunca falhará. E eu gostaria que você aí no seu lar, aí onde você estiver, que você conhecer esse hino,
Louve juntamente conosco. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal ou não, se tudo está bem, Ele continua sendo Deus. Vamos louvar ao Senhor. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Que ainda que a dor me diga que não, Sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Acredite nessa palavra. Deus tem o melhor para você. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, Sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Tu és Deus, meu Senhor. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. serás sempre Deus
serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor. Esse é o hino que nós vamos cantar agora. Aleluia, aleluia. Louve o Senhor juntamente conosco. Aleluia. Vamos louvar. Nesse lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar tu és real, vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria já de estar agradecendo a oportunidade de estar aqui, podendo ministrar a palavra nesta noite. Agradeço ao pastor Eliseu que fez esse convite, né? E você que está aí na sua casa nesta noite, ouvindo essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele possa encontrar o seu coração preparado, para ouvir a palavra do Senhor, amém? E que o seu coração ele seja receptivo àquilo que for ministrado nessa noite, e que nós possamos no decorrer dessa ministração, nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, para que nós possamos compreender qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas nesta noite, amém? Eu gostaria que você que está na sua casa, você abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 23. Nós estaremos ministrando essa palavra. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 23. Amém? Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Pois tudo foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém? Temos aqui a palavra do Senhor, né, em Colossenses, a palavra que o apóstolo Paulo ele dirigiu à igreja de Colossenses, falando ali acerca de Cristo, né, da supremacia de Cristo, da supremacia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ali naquele momento, naquela igreja, né, transportando essa carta, ministrando essa carta para aquela igreja, falando da supremacia de Cristo, falando do poderio de Cristo, colocando Cristo acima de todas as coisas, colocando Cristo como aquele que era o Senhor de todas as coisas, a cabeça, né, do corpo da igreja,
e ele faz essas afirmações porque Paulo, ele estava em momentos ali difíceis, momentos em que haviam inimigos, em que haviam pessoas que queriam deturpar a palavra do Senhor, o evangelho, né, que estava sendo pregado, que havia sido pregado. Mas Paulo, com toda a autoridade, ali, ele pega para si, né, essa responsabilidade. Ele reconhece que essa responsabilidade veio de Deus, essa responsabilidade outorgada por Deus a ele, para que ele pudesse ministrar a palavra, para que ele pudesse ministrar o evangelho sem impedimento algum. Nós vemos aqui ele falando acerca da sua oração pelos colossenses, a qual ele se lembrava, a qual ele colocava aquela igreja, aquelas pessoas a qual ele conhecia, a qual tinham recebido o seu evangelho de uma maneira natural, de uma maneira bem receptiva. Então ele fala ali acerca da sua oração. Ele diz no versículo 10: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A vontade de Paulo naquele momento era que aquela igreja crescesse, que aquela igreja se desenvolvesse, que ela permanecesse na presença do Senhor. E ele sabia que não era tão simples assim. Ele sabia que para isso era necessário que as pessoas conseguissem entender, conseguissem compreender qual era a sua função, qual era a função de cada um naquela igreja. E ele fala no versículo 11: corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade. Ele sabia que era necessário paciência. Ele sabia que aquela igreja necessitava de paciência para que pudesse permanecer na presença do Senhor, para que pudesse permanecer no evangelho que eles haviam recebido. Porque ele sabia que também haveriam muitas coisas, que haveriam muitas palavras, muitos falsos mestres que tentariam impedir aquela igreja de frutificar, de crescer, de se desenvolver. Mas ele sabia que através do evangelho verdadeiro, aquela igreja ela poderia frutificar, ela poderia se desenvolver. Aqui no versículo 13, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala acerca da manifestação do reino de Cristo. Ele diz: e que nos tirou do poder das trevas e que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele estava dizendo que Deus havia tirado, né, todos aqueles que haviam aceitado a cruz de Cristo, que haviam aceitado o sacrifício de Jesus Cristo. Ele tinha sido transportado, esse povo tinha sido transportado do reino das trevas, ou seja, do reino do pecado, para o reino da luz, para o reino de Cristo. Já era ali uma manifestação, já apresentando a manifestação do reino de Cristo, dizendo que ela estava próximo, né? Mas ali dando a entender que havia um antigozo da glória desse reino que haveria de vir. Era um reino que estava sendo manifesto, um reino que estava sendo apresentado e que ele já conseguia surtir efeito em meio da igreja. Já a mudança já era aparente, né? Já dando a transparecer que o reino de Deus estava por vir e que ele já estava manifestando-se na igreja, e que a igreja era a manifestação desse reino, esta glória, né, que haveria de vir. E já as mudanças que esse reino propagaria já haveria de acontecer em primeiro momento na igreja de Cristo. Nós vemos aqui no versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, ele fala acerca de redenção, ele fala acerca de preço, de resgate, né? Um preço pago pela libertação daqueles que estavam escravizados, daqueles que eram escravos naquele momento, daquelas pessoas que estavam escravizadas pelo seu próprio entendimento, que estavam com o seu entendimento entenebrecido, com o seu entendimento endurecido, né? Mas a palavra de Jesus, a pregação do evangelho trouxe de fato uma libertação, trouxe de fato uma abertura de mente, uma abertura espiritual para a igreja daquele momento. Então a igreja estava sendo desaprisionada, estava sendo liberta, as correntes estavam sendo quebradas. Paulo entendia isso. Paulo sabia que as correntes da escravidão das pessoas estavam sendo quebradas, e que aonde o evangelho de Cristo chegava, essas cadeias, essas correntes eram quebradas, né? Essas cadeias eram dilaceradas e havia liberdade do povo.
né? E a igreja era a responsável por absorver essa palavra, absorver essas primeiras palavras do Evangelho e pudessem propagar essa palavra através dos anos, através dos tempos. Ele fala aqui a partir do versículo 15 acerca da supremacia de Cristo, a supremacia de Jesus. Ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele quem? Jesus. Ele fala essa palavra acerca de primogênito, é uma posição de legitimidade, sendo que Jesus tem a posição mais alta em relação a toda a criação, né? Ele estava dizendo que Jesus era a supremacia, que a pessoa de Jesus, ela não estava em qualquer nível, né, hierárquico. Assim como muitas pessoas podiam dizer que Jesus era apenas um homem, que ele sim tinha assim a sua divindade, poderia ser assim algo espiritual, algo ligado à espiritualidade, mas poderiam colocar o nível de Jesus mais baixo. Mas o apóstolo Paulo, ele determina a supremacia de Cristo, colocando Cristo como superior a todas as coisas, como aquele que era antes de toda a criação, que ele estava à frente, que ele estava acima de qualquer coisa que pudesse existir, que através dele, que por ele foram feitas todas as coisas. Pois no versículo 16, ele também escreve: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, dizendo que Jesus, deixando manifesto que Jesus é a razão pela qual todas as coisas existem e pelas quais todas as coisas criadas subsistem. Dizendo que Jesus é a manifestação da vontade perfeita de Deus. Jesus ali naquele momento era a manifestação concreta daquilo que era a vontade de Deus. Muitos homens, muitas mulheres, através dos tempos, se levantaram. Sim, muitas delas conhecendo, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus e tentando fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, mas todos esses homens que vieram antes de Cristo, todas essas mulheres que tentaram fazer as suas obras serem perfeitas diante de Deus, em algum ponto eles falharam. Por mais que os homens de Deus fossem realmente homens com boas intenções, com boas obras, né? Nós vemos Abraão, nós vemos Moisés, nós vemos Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Todos esses homens, eles sim cumpriram a vontade de Deus, mas não a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus estava expressa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele era dono de toda a plenitude. Ele era dono de toda a supremacia. Ele era o primeiro, né? Pelo que Ele mesmo diz: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Ele mesmo se manifestando como o princípio de todas as coisas. E nós vemos aqui no versículo 17 que ele diz: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem através dele. Ou seja, tudo se mantém unido, tudo se mantém firme no seu devido lugar por causa de Cristo. Se eu estou aqui nesse lugar hoje, se você está aí nesse lugar, na sua casa, ouvindo essa palavra nessa noite, se você vê todas as coisas da sua mais perfeita ordem, tudo isso permanece por causa de Jesus Cristo. Por causa de Cristo, por causa da palavra, porque Ele era o verbo, porque Ele era o verbo manifesto. E assim Jesus criou todas as coisas, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, tudo aquilo que os nossos ouvidos podem ouvir, né? Cada palavra que sai da nossa boca, cada sentido, cada sentimento que nós sentimos, cada sentido que o nosso corpo pode sentir, tudo isso, ele subsiste através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, sem Cristo, nada disso existe. Sem Cristo, nenhuma formação, nada daquilo que é concreto, nada daquilo que está formado, nada daquilo que está criado seria. Sem Jesus Cristo, Ele está na supremacia de todas as coisas. Por Ele foram criadas todas as coisas e através dEle todas as coisas subsistem. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. E diz no versículo 18: e Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos,
para quem tudo tenha a preeminência. Ou seja, aqui está manifestando a relevância da igreja, manifestando a significação da igreja, né? Colocando aqui a igreja como algo prioritário para Deus, né? Dizendo que Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, que ele tem zelo pela igreja, né? Assim como nós cuidamos do nosso corpo, assim como nós zelamos pelo nosso corpo, alimentamos o nosso corpo, cuidamos do nosso corpo, através do nosso intelecto, através do nosso entendimento, né? Nós alcançamos isso e nós cuidamos de nós mesmos. Assim é o Senhor Jesus. Ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo, então ele quer que esse corpo seja bem cuidado, né? Ele é quem cuida desse corpo, é ele quem dita as operações que esse corpo ele tem que ter. Esta é a manifestação da vontade do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 19 diz assim: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, foi da vontade de Deus que a plenitude fosse Jesus Cristo, que Jesus tivesse a preeminência de todas as coisas, que ele estivesse em primeiro lugar, né? Porque ele se entregou a si mesmo, ele saiu do seu trono de glória, ele saiu do seu reino, né, de glória, e se entregou pela minha vida, pela sua vida, pela vida de toda criatura. Ele se entregou. Então isso fez com que ele tivesse a preeminência, que ele tivesse poder de subir aos lugares mais altos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Nós vemos aqui no versículo 19, no versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nós vemos aqui no versículo 20 que era da vontade de Deus que através da cruz, através do sangue de Jesus sendo derramado ali na cruz, houvesse a reconciliação daqueles que estavam em trevas, que eles fossem convertidos, que eles fossem transportados para o reino do seu amor. É isso que o versículo 20, que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Que ele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, ele está dizendo que todas as coisas, através de Jesus, através da fé em Jesus Cristo, é reconciliado com Deus. Nós temos que compreender essa palavra e não confundi-la ao ponto de achar que todas as pessoas estariam reconciliadas, que todas as pessoas estariam salvas, né? Mas nós temos que entender que todas as pessoas que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essas sim alcançam a reconciliação com Deus. Porque é através da cruz de Cristo, somente através da cruz de Cristo é que nós alcançamos a reconciliação com Deus. Sem reconhecermos Jesus como o nosso Salvador, não há possibilidade de reconciliação. A nossa reconciliação completa com Deus só está em Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui no versículo 20. E nós vemos aqui no versículo 21: a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Ou seja, declarando que nós estávamos perdidos porque nós estávamos no pecado, as nossas obras eram más, eram obras que estavam nos conduzindo às trevas, nós estávamos sendo conduzidos nas trevas, sem entendimento. Mas Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 22 ele diz: agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aqui o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que é através do corpo, ou seja, ele está dizendo que Jesus ele veio como homem, né? Ele teve um corpo, ele nasceu, né, de uma mulher, ele teve que
vir como um homem, para que essa reconciliação ela fosse completa. Ou seja, aqui ele está derrubando o que muitos poderiam dizer que, mas Jesus era o que eles esperavam, né? O que muitos ali esperavam era que o Salvador, o Cristo, viesse como um ser espiritual, né? Como um ser espiritual que tivesse a redenção, né, das pessoas, tivesse a redenção da humanidade através de um ser apenas espiritual. Mas Jesus Cristo, ele veio em carne, e o apóstolo Paulo está nos ensinando isso, que a redenção ela veio através de Deus, do verbo de Deus que era Cristo, e que se transformou em homem, que se fez homem, né, que se fez pecado, para que através da sua morte e através da sua ressurreição nós tivéssemos a reconciliação com Deus. Ou seja, a nossa reconciliação com Deus, ela vem somente através da morte de Jesus e a sua ressurreição. Sem o derramamento de sangue não há redenção, era isso que a palavra dizia, né? Mas como o derramamento de sangue era feito através de apenas animais, né, para a remissão dos pecados, isso não era aceito como uma reconciliação permanente. Para que houvesse uma reconciliação permanente, era necessário que um sangue humano fosse derramado, né? E que fosse derramado de alguém que era perfeito, de alguém que não tivesse pecado. E esse ser somente era Jesus. Somente Jesus apresentava esses critérios. Somente Jesus se apresentava como um homem perfeito, como aquele que não havia pecado, como aquele que não tinha pecado. Mas era aquele que tinha as totais condições de servir como intermediador entre Deus e os homens. Era isso que o Paulo estava nos ensinando. E ele diz no versículo 23, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, fui feito ministro. Ou seja, ele está dizendo que é necessário a permanência. Ele está dizendo que é necessário a permanência do homem, da mulher em Cristo. É necessário que haja a permanência de um homem, de uma mulher, nas palavras da pregação do Evangelho. É necessário que haja permanência, a nossa fé permaneça firme em Cristo. Porque se de alguma forma nós não crermos mais, se de alguma forma nós deixarmos de seguir a palavra que nos foi enviada, a palavra que nos foi concedida através do Evangelho, nós estamos perdendo a nossa reconciliação com Deus. Então é necessário que nós permaneçamos na palavra que foi ministrada a nós, no Evangelho que foi pregado, no Evangelho que foi mostrado a toda criatura. Aqui ele diz que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. Ou seja, o Evangelho não está escondido, o Evangelho não está oculto aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, mas o Evangelho foi manifesto através das obras de Jesus, através das obras dos apóstolos, através da sua igreja, né, que permaneceu, a sua igreja que permanece até hoje, a qual nós somos testemunhas vivas de que a palavra do Senhor permaneceu até hoje, e hoje está no meu coração, no seu coração, está firme através da igreja. Então nós temos um papel fundamental, né, no reino do Senhor Jesus, no reino de Deus, que é propagar o Evangelho, que é propagar a palavra do Senhor. E para que isso aconteça, nós temos que estar firmes em Cristo. Nós temos que compreender qual é a sua vontade todos os dias. Não é somente abrirmos a nossa Bíblia e lermos um texto ou algum outro texto, né, e decorarmos um texto ou outro texto. É necessário que a nossa vida ela seja direta, ela seja pautada na palavra do Senhor, que a palavra de Deus ela seja a nossa base, ela seja a base da nossa vida, que a palavra de Deus ela nos inspire a cada dia a sermos homens e mulheres aptos a vencer, aptos a permanecermos nessa reconciliação, aptos a compreendermos que o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário não foi em vão. E nós vemos isso se manifestando até nos tempos de hoje. Quem é que não conhece tantas pessoas, né, que foram impactadas pelo Evangelho, que foram impactadas pela palavra do Senhor? Pessoas que antes, as obras delas nós víamos que eram obras que não condiziam com a palavra de Deus, e que houveram uma mudança, que quando Cristo entrou na vida dessa pessoa, que quando o Evangelho entrou no coração dessa pessoa, as suas obras foram mudadas, né? O seu semblante mudou,
as suas ações foram mudadas. Nós vemos que as atitudes agora desse homem, dessa mulher, não são mais as mesmas. São atitudes diferenciadas, são atitudes em que nós vemos a luz de Deus brilhando através da vida dessa pessoa. Eu e você também, você que está ouvindo essa palavra agora, você sabe que você foi mudado pela palavra de Jesus. Você sabe que quando você estava sem Jesus no mundo, sem Cristo, sem a palavra de Deus, você sabe que você estava jogado, você sabe que você não tinha chance para você, nem para mim. Mas quando a palavra de Deus ela foi incutida em nosso coração, em nosso entendimento, nós sabemos que essa palavra nos lavou, nós sabemos que essa palavra ela inundou o nosso entendimento e que agora nós pensamos no mundo, nós vemos o mundo de uma outra forma, nós vemos a nossa vida de uma outra forma, né? Nós valorizamos a nossa vida de uma outra forma, nós damos valor àquilo que foi feito lá atrás, nós conseguimos valorizar, né, o valor das pessoas, valorizar as coisas, nós aprendemos a dar valor nas coisas. É isso que o Evangelho de Jesus nos ensina, a amar, né? Compreender o amor, perseguir o amor, né? Não que sejamos perfeitos, não que já tenhamos alcançado, mas a vontade de Deus é como um alvo ao qual nós temos que seguir sempre, né? Sem desistir, sem desviar para a esquerda ou para a direita, porque nós sabemos que aquele alvo é o que nós temos que alcançar. É isso que o Evangelho ele traz ao nosso coração. É isso que o Evangelho nos faz compreender. Através da nossa vida, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, tudo aquilo que nós colocamos em Deus, tudo aquilo que nós colocamos como base, sendo a base a palavra do Senhor Jesus, nós aprendemos e compreendemos a cada dia qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós sabemos que nós precisamos ainda de muitas coisas. Nós precisamos compreender, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Nós sabemos que nós precisamos aprender mais de Deus, sempre, né? Mas o que importa é que nós estamos perseguindo este alvo. O que importa é que nós já sabemos qual é o sacrifício que foi dado, qual é o sacrifício que foi feito pelas nossas vidas através da vida do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus ele está na preeminência, ele é a plenitude de todas as coisas, né? Jesus está acima de todas as coisas, né? Não existe nenhum ser, não existe nenhuma criatura, não existe nada que possa existir nesse mundo que possa ser criado, que possa ser desenvolvido, que possa ter plenitude maior do que a que Jesus teve. Jesus é a causa de todas as coisas. Jesus é a causa pelo qual eu respiro, pelo qual eu vivo. Jesus é a causa pela qual você vive, pela qual você subsiste, todas as coisas, tudo aquilo que os seus olhos, os seus ouvidos podem ouvir, tudo que seus olhos podem ver, tudo isso está subsistindo através da vontade de Jesus Cristo. Ele é o Verbo, Ele é a palavra viva e eficaz, que foi manifesta a nós. Sem Ele não poderíamos vencer, sem Ele não poderíamos vencer qualquer batalha, né? A palavra nos ensina que nós temos que estar em espírito, que nós temos que estar inclinados ao espírito, porque quando nós nos inclinamos ao espírito, o fruto disso é vida, o fruto disso é vida eterna. Mas quando nós estamos inclinados para a carne, quando nós estamos inclinados para o mundo, o fruto disso é a morte. Então, nós temos que compreender que o sacrifício de Jesus nos leva à vida verdadeira. Nós vivemos sim nessa vida com muitos desafios. Nós temos sim muitos desafios para cumprir, né? Desde o momento que nós levantamos, desde o momento que nós acordamos, saímos da nossa casa, desde o momento que nós vamos para o nosso trabalho, que nós vamos estudar, desde o momento que nós saímos, vamos passear, saímos para qualquer lugar, nós sabemos que aquela mensagem, aquela imagem de Jesus Cristo, né, entregando a sua vida por nós, essa imagem nunca sai da nossa vida, nunca sai do nosso pensamento, do nosso entendimento. Nós sabemos que nós somos devedores, nós somos eternos devedores daquele que morreu por nós, daquele que se entregou, né, que se entregou a si mesmo para que nós pudéssemos ter vida. E quando nós pensamos assim, nós reconhecemos que nós éramos pecadores, sim. Nós reconhecemos. Nenhum homem, nenhuma mulher pode reconhecer que Jesus é o Filho de Deus se essa pessoa primeiro não reconhecer os seus erros, os seus pecados, reconhecer que é um pecador. Se eu e você reconhecemos que nós
éramos sim pecadores, que nós vivíamos numa vida de pecado, mas que através de Jesus, através do seu sacrifício, nós somos libertos desse pecado. Nós então estamos reconhecendo que nós agora estamos reconciliados com Deus, e que agora nós somos filhos adotivos, sim, mas nós somos filhos também feitos participantes da promessa que Deus fez ao povo, que Deus fez ao homem, que Deus fez à humanidade. Agora nós somos participantes disso. Nós não estamos mais sozinhos no mundo, nós não estamos mais sozinhos nas trevas. Agora, nesse mundo de trevas, nós estamos com a luz de Cristo. Jesus é a nossa luz. Nós sabemos que Ele é a preeminência, Ele é a plenitude. Nós sabemos que a supremacia é Jesus Cristo. E Ele é quem nos liberta de todas as coisas. Jesus é aquele que nos liberta do poder das trevas e conduz para o reino de Deus, para o reino que nos aguarda, esse reino que é manifesto hoje já, esse reino que através das obras, através da igreja, ele se manifesta, né? Esse reino que já tem as suas pontas já manifestas no mundo, através de Jesus Cristo, através da palavra manifesta na igreja, e nós somos participantes disso. Nós sabemos que a nossa vida, ela provém em Cristo, ela provém de Cristo. Nós sabemos que a nossa vida está em Cristo, e sem Cristo nada podemos ser. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu gostaria de agradecer, de ter compartilhado com você. Que você entenda, que você aí na sua casa, você entenda que Jesus é o único. Sem Jesus nada podemos, sem Ele não podemos viver, sem Jesus não podemos ser, sem Jesus nada podemos, mas com Ele tudo podemos, porque a palavra nos ensina que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é Jesus. Se você tem algo, se você tem uma demanda na sua vida, se tem algo, um vazio no seu coração, se tem algo na sua vida que está precisando de luz, que está precisando ser preenchido, você saiba que esse vazio, ele só vai ser preenchido através de Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço aqui esta oportunidade, amém? E já gostaria de estar passando aqui para o pastor Eliseu, para estar dando o término, amém? Graças a Deus, amém, gente? Palavra poderosa aí da parte de Deus ao meu e ao teu coração, que a exemplo do que foi a igreja lá de Colosso, em que Paulo vai falar da redenção, e aquela igreja comprou essa ideia que você também, que eu possamos nos apropriar dessa palavra, dessa mensagem, e nos tornarmos melhores servos e servas de Deus, uma igreja melhor, amém, nos esforçando para estar no centro da vontade de Deus. Deus abençoe a vida do presbítero Ricardo. Ricardo é presbítero aqui na nossa igreja já há 8 anos, e foi uma alegria, um prazer poder ouvi-lo nessa noite ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esses momentos que Ele nos permitiu sermos alimentados pela sua palavra, podermos adorar o seu nome, e nós vamos orar. Deus, nós te bendizemos, muito obrigado, ó Deus, por esses minutos, quase 1 hora que nós podemos estar na tua presença. Ó Deus, obrigado pela vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança que nos ouve, que puderam ouvir a tua palavra. A minha oração é que o teu Espírito Santo, Senhor, nos auxilie, nos ajude a colocarmos ela em prática na nossa vida, para que sejamos homens e mulheres tementes ao Senhor, para que sejamos pessoas que permitem que o teu Espírito Santo seja o direcionador da nossa vida. Ó Deus, porque o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e possamos compreender a obra redentora do teu Filho Jesus Cristo em nós. Pai, suplico que o Senhor continue a abençoar a nossa nação, aos nossos governantes, ó Deus, aquelas pessoas que têm sido atingidas por essa pandemia, que estão num leito de hospital, que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa ir de encontro, trazendo cura, libertação na vida dessas pessoas. Ó Deus, os familiares que se encontram enlutados, o teu Espírito Santo possa confortá-los, consolá-los, Senhor. Ó Deus, oramos também pela tua igreja,
ó Deus, não somente a nossa igreja aqui, Presbiteriana Renovada, em Araçoiaba da Serra, mas a tua igreja, a igreja invisível, a noiva de Cristo. Ó Deus, que o Senhor fortaleça o teu povo, que esse tempo que estamos vivendo seja um tempo de estreitamento, de comunhão e intimidade com o Senhor, seja um tempo de aprendizado, seja um tempo em que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha mover-se em nós de uma maneira sobrenatural. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Não se esqueça de estar orando pelas nossas autoridades, de estar tendo uma vida aí de devoção, na leitura da palavra, na oração, no jejum, amém? E estreitando aí o seu relacionamento com o Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a luz do teu rosto. E que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Não se esqueça de se inscrever lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.